Ana Paula Valadão, durante um momento na igreja diante do trono, localizada no sul da Flórida, comentou a respeito de Charlie Kirk. O mundo foi abalado pela morte de um mártir que entregou a sua vida como uma semente, Charlie Kirk. Se você é pai e mãe de um aluno de faculdade, de um campus universitário, você sabe a importância do ministério de Charlie Kirk na vida dos nossos filhos. E nós estamos todos tão mexidos porque nós vemos nas nossas casas a grande influência que Deus confiou a esse homem, esse jovem homem que teve a sua vida ceifada por declarar a sua fé em Cristo. Ele era tão vocal, ele falava claramente sobre o direito de Israel de existir na sua terra. Ele também foi morto por isso. Ele também foi morto por estar sempre honrando o seu país, honrando a sua terra. E nós somos chamados a ouvir o que os nossos filhos têm para nos dizer sobre o que eles aprenderam com Kirk. E ela passa a receber críticas. Um internauta escreveu: pelo Kirk, eu estaria sendo escravizado até hoje, segundo ele, seria melhor para mim. Um perfil dedicado a Ana Paula Valadão nas redes sociais diz que vai desfazer a página por não concordar com a ideologia de Ana Paula, e diz: vejam vocês mesmos quem foi Charlie Kirk e por que ele não é nenhum mártir que merece ser projetado no altar. Um homem cheio de ataques a pessoas pretas e tudo o que ia diferente aos delírios políticos dele. Hermes Fernandes, conhecido como pastor da Xuxa, Ed Renekiewicz, Vitor Azevedo e Caio Fábio, conhecidos pela imensa maioria dos evangélicos como falsos pastores e grandes hereges, têm endossado o discurso de que Charlie Kirk era racista, dentre outras coisas. Ana Paula Valadão compartilha 2 vídeos de Charlie Kirk e escreve: não, ele não era racista, e veja a reação ao final. You say that black-only dormitories is wrong. It certainly creates a sense of community. I don't see any problem with that. Are there differences between races? No, not biologically. Then why would we have different dormitories for races? Culture. Segregation is what you're arguing for, my friend. No, sir. How is it not segregation to have blacks in their own dorm? Ibram X. Kendi argues, who is one of the leading thinkers of critical theory, discrimination today to atone for discrimination of yesterday. We have black-only graduation ceremonies at Columbia University, black-only dormitories across the country, for example, at Western Washington University. Can you join me today in saying black-only dormitories are evil, wrong, and it's segregation? Would you support white-only dormitories? Everybody has a choice. So I think white-only and black-only anything is evil and wrong. That's why I hate critical theory and critical race theory, because when it's put in practice, you start to discriminate people based on race. So we're now south of the Mason-Dixon line in North Carolina. We did a lot of work to get rid of segregation in this country. Why are you trying to bring it back? What work? The Civil Rights Act of 1964. In this state? Yeah, actually in this state. Are there black-only bathrooms out there I'm unaware of, or white-only bathrooms? Nah. Right. A lot of work was done in this state. Fuck you, your face is small. Well, thanks for being here. They always go to insults when they lose the argument. God bless you, my friend. You guys for a respectful conversation, even though we see things very differently. And if you're engaged in the creation of that content, I think God has a better plan for you. I know that might sound preachy and not what you want to hear, but maybe you'll have an encounter with God, and Jesus loves all of you, and He can transform your life. He transformed my life, and every day is a new day, and it's a hopeful, beautiful life ahead of you. And God loves every single one of us. We're all sinners, and Jesus died. I mean, you've for us. definitely been the most respectful one that I've seen. Well, thank you. That's very, very kind. And I can tell you, it's not me. If it was me, I'd be yelling and screaming. It's the Holy Spirit. It really is. I know it might sound silly, it might sound cliche, but Jesus has gone to work on my life. And so, God bless you guys. Thank you for a great discussion. Daniel Lopes, no podcast Inteligência Limitada, afirma que Charlie Kirk era contra a violência e respeitoso com todos. Ele vem de uma família que tem uma certa importância. O pai dele, que é o Robert Kirk, foi é o arquiteto da Trump Tower. Então o pai dele já tinha um vínculo com o Trump, né? Então ele não vem de uma família qualquer. E o Kirk, ele cresce num momento em que os republicanos eram só os idosos, coroa, terceira idade, né?
a juventude era toda progressista. Toda democrata. E toda democrata. Então ele vem para tentar solucionar esse problema. E ele monta esse projeto Turning Point USA. Por que Turning Point? O ponto de virada pra gente trazer de volta a juventude pro movimento republicano, ou mais conservador, mais de direita. E através ali da prática que ele foi tendo em debates, né? E uma coisa curiosa, né? O foco dele era nas universidades. Né, ele montava lá a cadeirinha dele com o microfone. Ambiente hostil. Super hostil. Formava uma fila de alunos ali tentando provar que ele estava errado. Mas ele não estudou na universidade. Ah, não? Não, ele não era formado em nada. Ele não fez curso acadêmico. Isso era até uma crítica que os oponentes faziam. Ah, você tá falando aí da importância das universidades, você não fez universidade. Aí ele falava, mas eu, mesmo sem ter feito, tô aqui vencendo você que tá fazendo, né? Pois é. Entendeu? Então era um negócio meio curioso. E aí, esse movimento, Turning Point, eles começam a fazer capítulos. O que é capítulo? É uma filial dentro de cada universidade. Então, até o dia 10 de setembro agora, né, com o assassinato do Charlie Kirk, eles tinham 12 mil capítulos espalhados por universidades nos Estados Unidos. Ele montava grupos, né, em que em cada universidade esses grupos ficavam ali defendendo a visão republicana conservadora. Depois, agora, do óbito dele, está chegando a quase 50 mil capítulos. Teve uma multiplicação gigantesca. O projeto dele, Turning Point, ele foi fundamental, não só na primeira eleição do Donald Trump, mas na segunda eleição agora, né, em novembro de 2024, eles conseguiram mudar, o trabalho dele, o Turning Point, conseguiu mudar 9 pontos percentuais na adesão do jovem ao Trump. Cara, isso é muita coisa. Ele aumentou, ele conseguiu, através desses circuitos e turnês que ele fazia, aumentar 9 pontos percentuais entre os americanos abaixo de 30 anos de idade. Então não foi por outro motivo que o New York Times chamava ele de o encantador de jovens, né? Tipo aquele César Milano lá, que é encantador de cães. É, sei. Então ele tinha, assim, o coração dos jovens na mão. Né? O que ele falava, a galera seguia. E isso talvez tenha virado um problema, porque a gente talvez aqui não tenha essa impressão. A dimensão. A dimensão. O projeto Turning Point tinha patrocínio de pessoas muito grandes, muito poderosas. Ele tinha ali um orçamento já que ultrapassava 100 milhões de dólares anuais. Caramba. Então era um projeto muito grande. E ele estava sendo cotado para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então faz sentido o que está acontecendo no mundo em relação a isso, porque Exato. eu não sabia que ele tinha essa dimensão, não. Tinha uma força muito grande. Então, o Donald Trump, o próprio Trump, assim, não sei se ele vai... E ele não era um político ainda, né? Ele não tinha... Não, ele tinha esse projeto, né? Um projeto ali, né? De influência, de debate. E ele surge, faz tempo que ele surgiu? Ou... Então, ele na disputa de 2016, ele já estava bem conhecido. Se eu não tô enganado, o projeto Turning Point é de 2012, ou um pouquinho depois. Dá uma olhada, Ron, você acha? Confere pra mim. Se não for 2012, é 2016. É por ali que surge o projeto e cresce muito rápido. E como ele tá defendendo uma posição... republicano, ele ganha muito patrocínio republicano, muitos bilionários investiam nele e tal. E então ele tinha uma força enorme. A força dele é tão grande que agora, com o falecimento dele, ou com o assassinato, né? Falecimento é quando o cara morre de morte morrida, né? Falar assassinato. A esposa tá sendo considerada a mulher mais poderosa dos Estados Unidos hoje e tá sendo cotada a vir como vice-presidente do J.D. Vance na próxima eleição. Mano. Então ela pegou esse legado dele, né? Depois uma foto da família dele, né? Tinha 2 filhas? 2 filhas. Só duas pra filhas contextualizar aqui, começou em 2012. 12, então acertei. Caramba. É antigo, né? É antigo. Esse momento tá sendo aproveitado pelos dois lados, né? Total. No debate. Tá Exato. sendo usado pela direita, tá vendo como a esquerda mata. E a esquerda tá falando que esse cara era um cara que incentivava a violência, armamentista e tudo mais. Isso aí acho que não condiz com a realidade. Pelo que eu pesquiso dele, ele não apenas era pró-armas para defesa, mas contra a violência. Ele tinha um discurso anti-violência. E ele também tinha um discurso até de eu, como cristão, preciso amar e aceitar a comunidade minoritária, LGBT e tal. Tem uma pergunta famosa, né, que viralizou. Você odeia os gays e tal. Exato. E ele fala que não, Ele tinha amigos que eram do movimento LGBT e tal. Então, esse discurso de que ele era pró-violência, acho que não cola, não. Chamaram ele de nazista, de fascista, de supremacista branco. Eu acho que não. Pelo o que eu estudei, eu nunca vi nenhuma declaração dele nesse sentido. Muito pelo contrário, né? Ele falava o contrário. Eu vi muitas pessoas, assim, até de esquerda, progressistas, falando, não, o cara ele debatia ali de forma aguerrida, mas ele era um cara pró-paz, né? Ele era totalmente anti-violência.